Glória a Deus. Vamos lá então dar continuidade a esse projeto de leitura da Palavra de Deus. É um projeto que Deus colocou no meu coração de nós estarmos lendo a Palavra, e não só lendo, mas também meditando em alguns pontos, dando algumas revelações através do Espírito Santo, para que nós possamos aprender mais com a Palavra. Esse projeto ele leva o nome de Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Nós já lemos o livro de Mateus e agora estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso é importante que você venha se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, para que todas as vezes que nós entrarmos online, você venha ser avisado e poder participar da leitura do livro de Atos. E também você poderá estar participando dos nossos cultos online, toda quinta-feira, 19h30, todo domingo, 19 horas. E também quero pedir, deixe um like para que nós possamos ver que você está gostando desse tipo de vídeo da leitura da palavra. Também peço, deixe um comentário ali, como tem sido essa leitura, como você tem recebido, o que você tem aprendido com a leitura da palavra de Deus. Aproveite já, antes de nós começarmos a leitura, já divulgue esse projeto, manda o link desse vídeo para os seus contatos, para aqueles que você sabe que gostam de ler a palavra, gostam da revelação da palavra de Deus. Lembra que lá em João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salmo 119 também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então tudo isso que nós estamos fazendo é para ajudar você, é para trazer a você uma revelação, é para trazer iluminação para o teu caminho. Então faça isso, divulgue esse projeto, passe para os teus contatos e diga: olha, estamos acompanhando a leitura do livro de Atos. E as pessoas irão também acompanhar essa leitura. E eu creio que o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida dessas pessoas. E as pessoas serão gratas a você por ter dado a elas esse direcionamento. Aproveite também, já baixe o caderno que nós disponibilizamos para você, caderno de Atos. Está aqui o QR Code, está aqui o modelo, para que você venha anotar tudo aquilo que o Espírito Santo vai estar revelando. Depois de tudo escrito, imprima, encaderne e tenha um grande material em suas mãos. E nós vamos agora então à leitura do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 8 ele vai narrar a expansão da igreja além de Jerusalém, motivada pela perseguição após a morte de Estevão. E esse capítulo ele contém 4 assuntos. São eles: a perseguição e a dispersão da igreja, que vai do versículo 1 até o 3, Filipe em Samaria, do versículo 4 ao 8, onde Filipe evangeliza Samaria com sucesso, depois Simão, o mago, do versículo 9 ao versículo 25, Pedro e João confrontam Simão, o mágico, que tenta comprar o poder de Deus. E o último assunto, Filipe e o etíope, do versículo 26 ao versículo 40, onde Filipe batiza um etíope, e esse agora torna-se um evangelista e vai evangelizar na Etiópia. Alguns pontos importantes do capítulo 8 que eu quero aqui ressaltar antes de nós fazermos as leituras, para que você venha a entender como é maravilhoso o capítulo 8, como o Senhor já começa a descortinar toda a história da igreja, todo o projeto que ele tinha para a igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero salientar aqui é que a perseguição, ela não impede, mas impulsiona o crescimento, a ampliação do reino de Deus. Também o evangelho é para todos, superando barreiras geográficas e sociais. Aqui nesse capítulo nós vamos ver que o evangelho não ficou limitado apenas aos discípulos, aos apóstolos. O evangelho é para todos. E nós vamos ver o evangelho se espalhando, quebrando barreiras sociais, geográficas. E isso é muito maravilhoso. Vemos também aqui que a conversão sincera, ela exige mudança de mentalidade e rendição total, não apenas busca por poder ou benefícios próprios. E o último ponto que eu quero salientar antes de nós lermos é que nós somos semeadores de evangelistas.
Nós fomos chamados para evangelizar. E aqueles a qual nós ganhamos têm grandes chances de serem grandes semeadores também e grandes evangelistas, assim como foi o eunuco etíope. Assim, feito essas considerações iniciais e esses pontos que eu já deixei aqui, nós vamos então à leitura do primeiro assunto do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que é a perseguição e a dispersão da igreja, que vai do versículo número 1 até o versículo de número 3. Vamos agora, então, participar de mais uma leitura em nome de Jesus. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 1 vai deixar ali escrito que Saulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. Saulo, então, ele viu com alegria a morte de Estevão. E esse acontecimento desencadeou nele sentimentos ocultos de grande ódio que o levou a ser um perseguidor da igreja. Esses sentimentos ocultos, ou seja, esses sentimentos que havia no coração de Saulo, eles foram externados quando ele viu aquilo que aconteceu com Estevão. Muitas pessoas têm sentimentos guardados dentro delas. E o que precisa para que esse sentimento venha aflorar, esse sentimento venha a ser exposto e elas venham realmente mostrar quem elas são, como elas são. Muitas vezes o que leva a essa exteriorização de sentimentos são acontecimentos que acontecem ao nosso redor. Saulo, até então, quem sabe, era uma pessoa contrária aos cristãos, mas não se manifestava. Mas quando ele viu a morte de Estevão, aquilo trouxe para ele uma alegria, uma satisfação, e ele exteriorizou esse sentimento. Ele colocou para fora toda a raiva, todo o ódio que ele tinha contra a igreja, sendo ali em diante um grande perseguidor da igreja de Cristo. Saulo, ele foi muito preciso em sua abordagem. Ele entrou de casa em casa, aonde suspeitavam que ali havia a reunião de cristãos, que nesse momento já começavam a reunir-se às escondidas, por causa da perseguição, por causa da morte de Estevão. Então, eles já começavam a se reunir de forma escondida. E Saulo, ele entra agora de casa em casa, ele vai entrando e vai prendendo homens e mulheres. E eu quero ressaltar aqui alguns versículos que mostram a estratégia dele. Primeiro, Atos 2,46, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja que se reuniam no templo, mas também se reuniam dentro das casas, no partir do pão. Atos 5,42 também vai dizer assim: todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Entendemos então que as reuniões nas casas começou a se tornar algo comum, algo que crescia cada dia mais. Por isso a estratégia de Saulo foi ir de casa em casa, pegando os cristãos e levando-os presos. Quando Saulo realmente encontrava cristãos, ele não tinha dó. Ele prendia e levava eles presos. Ele amarrava-os e os entregava à prisão. Veja Atos 22, versículo 4, que diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Então Saulo, na sua ira, na sua raiva, ele mesmo declara aqui em Atos 22, eu persegui os cristãos e quando achava, pegava homens e mulheres e metia em prisões, onde tentava forçá-los, através de torturas, a blasfemarem e a negarem a Cristo.
Isso está registrado em Atos 26, do versículo 9 até o versículo 11, que diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Então vemos aqui que Saulo, na sua raiva, Saulo com seu ódio, ele entrava nas casas, ele prendia homens e mulheres, e uma vez levados presos, ele torturava para que estes blasfemassem e negassem a Cristo diante dele. Quanta raiva, quanto ódio Saulo tinha pela igreja de Cristo. E diante de tanta raiva, diante de tanta violência, diante de tanta perseguição, nós podemos aqui destacar uma grande característica dos cristãos. O ódio que os afugentou não os amedrontou. Ao contrário, essa perseguição, este ódio, ele faziam deles grandes testemunhas de Jesus, porque eles sentiam-se alegres por serem perseguidos pelo nome de Cristo. Precisamos entender também que todo ódio liberado nada mais era do que o cumprimento da vontade de Deus, que queria que a igreja se espalhasse, que o evangelho se espalhasse. E vemos através da perseguição o evangelho chegando a muitos lugares que outrora ele não havia chegado. A perseguição é como um vento desagradável, mas que leva a semente para muitos outros lugares. Aqui nesse primeiro assunto, então nós vemos a perseguição, o ódio de Saulo, o ódio dos religiosos, a estratégia de Saulo, que entrava nas casas, prendia homens, mulheres e depois torturava-os para que eles negassem a Cristo. Então tudo isso nós vemos que toda essa investida contra a igreja teve um efeito contrário. Ao invés de calá-los, aumentaram os números dos testemunhos, aumentaram o número daqueles que pregavam o Evangelho. Que hoje possa ser da mesma forma, que possamos nos levantar. Quando houver perseguição, não venhamos nos encolher, mas venhamos anunciar com mais ousadia o Evangelho. Fazer como os apóstolos que disseram: Senhor, tu visse a perseguição, então nos dá ousadia para pregarmos ainda mais. E Pai, usa-nos com poder para que milagres aconteçam em nome de Jesus. Essa deve ser a minha e a sua determinação diante das perseguições. Agora, nós vamos então para o segundo assunto do capítulo 8 de Atos, que é Filipe em Samaria, que vai do versículo 4 até o versículo 8. Vamos ler. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Os habitantes de Samaria, os samaritanos, eles são uma mistura de judeus e gentios. Inicialmente, eram adoradores de ídolos, mas após ouvirem o Evangelho, começaram também a adorar ao Senhor. E por causa dessa mistura, os verdadeiros judeus desprezavam os samaritanos. Por isso que judeus não se davam com os samaritanos, porque para eles os samaritanos não eram verdadeiros judeus. Outro ponto que também havia discórdia entre samaritanos e judeus era que os samaritanos, que eles tinham o Monte Gerizim como lugar de adoração, enquanto os judeus, eles tinham Jerusalém como local de adoração. Conforme está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 20,
onde a samaritana conversa com Jesus e ela fala onde é o lugar certo de adoração. Nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é lá. Então havia essas diferenças e isso causava essa separação entre samaritanos e judeus. Mas é interessante que Filipe, ele não pregou uma doutrina, mas ele pregou uma pessoa, Cristo, Jesus. Essa foi a pregação, por isso ele obteve sucesso, porque ele não quis falar de doutrina, mas ele quis falar de uma pessoa, Cristo, o Salvador. Também vamos dar mérito a essa grande colheita de Filipe, porque a semente do Evangelho ela já teria sido pregada anteriormente através da mulher samaritana, aonde nós lemos em João, capítulo 4, versículo 39, que diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, a mulher samaritana que conheceu a Cristo, recebeu a Cristo na sua vida, ela pregou o Evangelho, toda a cidade desceu e eles creram em Jesus. Então, o que ajudou Filipe nessa grande missão era que muitos deles já conheciam a Cristo, já tinham recebido a semente do Evangelho. E Filipe, chegando em Samaria, ele prega com sinais, ele prega o nome de Jesus, não doutrina, mas o nome de Jesus, e as pessoas se convertem a Jesus Cristo. Nós vemos aqui também a questão onde, na oração de Filipe, os demônios saíam gritando das pessoas. Isso nos mostra como é a possessão. O inimigo ele não quer sair das pessoas, mas o poder de Cristo, que é muito maior, ele tem que se submeter e sair em nome de Jesus. Então Filipe, quando ele pregava o nome de Cristo, quando ele orava pelas pessoas em nome de Jesus, os espíritos malignos eles saíam gritando, porque não queriam sair. Mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, nenhum espírito maligno ele pode resistir e permanecer. E isso é válido até os dias de hoje. Quando oramos em nome de Jesus, o diabo ele tem que sair, porque ele não consegue prevalecer contra o nome de Jesus. Use o nome de Jesus com autoridade, porque este nome tem poder. A libertação do poder do pecado por meio da palavra de Cristo, juntamente com a libertação da consequência do pecado, sempre trará grandes alegrias. E esta é a mesma alegria que o eunuco etíope teve quando foi batizado nas águas. Foi liberto do pecado e das consequências do pecado, o que gerou nele grande alegria. O que gera grande alegria em nós é isso, é a libertação do pecado e das consequências oriundas dele. Isso trouxe alegria para mim, trouxe alegria para todo aquele que já entregou a vida para Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, entregue ainda hoje e você vai ter a mesma alegria de ser liberto do pecado e das consequências do mesmo. Eu entendo aqui que a alegria é uma consequência inseparável do Evangelho. Não tem como o Evangelho ser pregado e ele não gerar alegria no coração daqueles que o recebem. Então grava bem isso. A alegria é consequência do Evangelho, que nada mais é do que as boas novas para aqueles que creem. A pregação de Filipe nos mostra o extraordinário poder da igreja primitiva no meio daquele povo, naquela época. E isso nos ajuda a entender o tamanho impacto que a pregação do Evangelho causou naqueles dias. Os milagres são como joias nas mãos de Deus que lampejam com extraordinário brilho, com a finalidade de atrair os homens para fora desse mundo, para a presença desse Deus maravilhoso. Então, através dos milagres que Filipe realizou no nome de Jesus, eles puderam conhecer esse Deus maravilhoso, eles puderam se render ao Evangelho. A pregação de Filipe em Samaria marca então o início da expansão da igreja, quebrando barreiras geográficas, quebrando barreiras culturais. É o Evangelho crescendo, é o Evangelho sendo ministrado a todas as pessoas. Agora vamos à leitura então do terceiro assunto, que é Simão o Mago, que vai do versículo 9
ao versículo de número 25. Vamos ler. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Através da vida de Simão, o mago, nós vemos aqui a diferença entre as consequências duradouras do Evangelho e as feitiçarias que Simão praticava, que eram milagres de falsidade. Há uma diferença, entre o Evangelho e esses milagres de falsidade. No versículo 9, o texto diz que todos ficavam maravilhados e impressionados com Simão e atribuíam a ele como um homem de grande poder. É interessante que aonde há uma cegueira espiritual, qualquer pessoa que venha fazendo algo diferenciado chama a atenção e consegue conquistar o coração das pessoas. Mas quando a luz chega nesses lugares, as pessoas abrem os seus olhos e elas conseguem diferenciar o que é real do que é falso, o que é verdadeiro do que é mentiroso. Então, até que a luz chegasse em Samaria, Simão, o mago, ele tirava vantagem da cegueira espiritual. As obras realizadas por Simão, as suas feitiçarias, eram milagres de falsidade. Mas quando o povo começou a ver Filipe pregando o Evangelho, o povo percebeu claramente a diferença entre imitação e realidade. O que era falso do que era verdadeiro. O que era temporário do que era constante. E que um não tem nada a ver com o outro. Entenda que o que o diabo tem para oferecer traz apenas alívio imediato, por um tempo limitado. Mas, diferentemente, o Evangelho tem consequências duradouras, tais como, primeiro, salvação. Essa é a primeira consequência do Evangelho, que é duradoura, a salvação da alma. Segundo, transformação pessoal, seja ela física ou espiritual. O Evangelho ele traz essa transformação, cura as pessoas verdadeiramente e também liberta as pessoas de prisões espirituais. E isso é duradouro, isso não é temporário. Outro ponto da verdade do Evangelho é a ressocialização, ou seja, traz as pessoas de volta à sociedade.
pessoas que eram excluídas, pessoas que eram rejeitadas, quando recebem o Evangelho, elas passam por essa transformação pessoal e elas são ressocializadas à sociedade, à família, enfim, Deus faz tudo novo na vida daquele que ouve o Evangelho. E por fim, a mudança de vida. Aqueles que realmente andavam com Simão, o mago, eles não tinham mudança de vida. Eles tinham, quem sabe, um leve refrigério temporário. Mas quando ouviram Filipe pregando o Evangelho, eles viram verdadeiramente a oportunidade de mudar de vida. O Evangelho faz isso. O Evangelho é a verdade que muda histórias, muda a vida de pessoas. Também quero salientar aqui diferenças entre Simão e Filipe. Simão, primeiro, pregava para si mesmo, pregava para ele ser reconhecido, enquanto Filipe pregava o reino de Deus. Filipe pregava a Cristo Jesus. Segundo, Simão visava somente lucro. Ele ganhava com suas adivinhações, ganhava com seus falsos milagres, enquanto Filipe, o seu alvo era o reino de Deus. O seu alvo era ganhar vidas para o reino de Deus. Ele visava salvação de almas. E por último, Simão utilizava artimanhas humanas para enganar o povo, enquanto Filipe usava o poder do Espírito Santo na vida dele. Então essas são algumas diferenças entre Simão e Filipe. Infelizmente, esse contexto de diferença acontece ainda em nossos dias. Muitas pessoas hoje, muitos pregadores, são comparados a Simão, enquanto outros nós podemos glorificar a Deus e compará-los a Filipe. Que você, que é um pregador, venha ser um Filipe e nunca um Simão. E você que me ouve, que você venha ser comparado a Filipe e não como Simão o Mago. Deus nos chamou para sermos Filipe, aonde nós fomos plantados. Em resumo, para nós fecharmos esse assunto, nós vamos ver que o interesse de Simão não foi entregar a vida para Deus. O interesse de Simão era conquistar um novo poder para, através dele, ganhar mais dinheiro e mais fama no meio de Samaria. Mas quem pode enganar a Deus? Ninguém. Você pode enganar o homem. Simão enganava os homens, mas nunca o nosso Deus. Ninguém engana o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Então o que faltou para Simão foi uma verdadeira mudança, uma verdadeira conversão e uma transformação de vida. Coisas que nós não vimos na conversão de Simão e, ao contrário, vimos na conversão do etíope, que é o próximo assunto que nós vamos ler a partir de agora, que é Filipe e o etíope, que vai do versículo 26 até o versículo 40. Vamos ler então o último assunto do capítulo 8 do livro de Atos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pela qual passava. É interessante aqui que nós vemos que quando nós firmamos compromisso com Deus, Deus ele faz uma aliança conosco. Deus ele guia os nossos passos. E ele é quem dá direção à nossa vida. Vemos aqui no versículo 26, que vai dizer assim: e um anjo disse a Filipe, versículo 29, e o Espírito disse a Filipe, e versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Vemos aqui 3 versículos aonde um homem compromissado com Deus, ele é direcionado pelo próprio Deus. Deus guia, Deus direciona, Deus tem uma aliança. Então, que eu e você possamos ter compromisso com Deus. Tenha você hoje essa decisão. Eu quero ter compromisso com Deus, porque nesse momento Deus fará contigo uma aliança. Deus guiará os teus passos e Deus mostrará a direção que você tem que seguir. Faça isso. Assuma um compromisso, assim como Filipe, assuma um compromisso com o Rei dos Reis. Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Olha só o que a palavra está dizendo. Eu sou o Senhor, o seu Redentor, que lhe ensina o que é melhor, que lhe direciona. Queridos, tenha compromisso com Deus. Decida nesse vídeo tomar uma atitude e dizer: Senhor, eu quero ter compromisso contigo, porque eu quero ter uma aliança, eu quero ser guiado, eu quero ser direcionado pelo Senhor. Também quero trazer aqui a esse vídeo outra coisa importante que nós vemos aqui na vida de Filipe. O que nós recebemos de Deus, nós somos chamados para compartilhar com outras pessoas. Tudo aquilo que Deus nos revela com um propósito, para nós compartilharmos com outras pessoas. Veja o versículo 31, diz assim o eunuco: como posso entender se alguém não me explicar? Ele estava lendo Isaías 53 e não estava entendendo aquilo que estava escrito. Então, Filipe, que recebeu o entendimento, ele repassou o entendimento. Ele explicou para o eunuco tudo aquilo que ele não entendia. Queridos, essa é a nossa chamada. Fomos chamados para repassar aquilo que já recebemos da parte de Deus. Quantas pessoas têm dúvida que estão ao teu redor? Pessoas que até querem ler a Bíblia, mas não entendem porque não tem a luz do Espírito Santo em sua vida. Mas você que tem essa luz, você que já tem esse entendimento, queridos, ensine as pessoas o poder da palavra, ensine a elas os ensinamentos de Jesus, leia a Bíblia com elas, repasse esse vídeo para pessoas que querem ler a Bíblia e não conhecem, não entendem. Então repasse esse vídeo, repasse a leitura de Atos, para que as pessoas possam entender o que elas estão lendo. Também, todos os dias, passam por nós, etíopes, eunucos, que querem ser salvos, querem ter compromisso com Deus, mas não sabem o caminho. Nós que já conhecemos esse caminho, nós temos que apresentar o caminho para essas pessoas. Quem é o caminho?
é Jesus Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, meu amado, você que está aqui participando desse vídeo, dessa leitura, você conhece pessoas que querem ser salvas, mas não sabem o caminho. Apresente o caminho para essas pessoas. Seja um instrumento de Deus. Deixe o Espírito Santo guiar você e ser um instrumento desse Deus maravilhoso. Romanos capítulo 10, o versículo 13 e 14, olha só o que diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a grande verdade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha só o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Ele mostra o caminho é confessar Jesus. Como confessar se não creram? Como creram se não ouviram? Como ouviram se ninguém ensinou, ninguém pregou? Que eu e você não venhamos esperar uma perseguição chegar para nós divulgarmos a palavra, para nós falarmos das boas novas. Faça isso hoje. Comece já a anunciar a Cristo. Comece a pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a respeito da Bíblia. Não espere que Deus venha mover a mão sobre a sua vida para que você venha fazer a obra. Faça ela agora de coração, com alegria, e você vai ver os frutos acontecerem na tua caminhada. Nós vimos aqui nesse Romanos 10, 4 verbos importantes. São eles: invocar, crer, ouvir e pregar. 4 verbos que mudam a história de pessoas, que mudam vidas. Que você possa fazer isso. Esse pregar já é a ordem de Cristo para a igreja. O ide de Jesus. O ide de Jesus é esse pregar para todos nós. Não é só para pastores, não é para todos nós que já ouvimos o Evangelho. Ide é para todos nós. Então vá, pregue o Evangelho para que as pessoas ouçam e ouvindo venham crer e crendo venham invocar o nome desse Deus e serem salvas. E por último, para nós terminarmos o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui a disposição de Filipe em obedecer à voz de Deus. Queridos, essa disposição tem que estar na minha vida, tem que estar na tua vida. A disposição em obedecer à voz de Deus. No versículo 26, quando o Espírito disse para ele, vá, a Bíblia diz no versículo 27, e ele se levantou e partiu. O Espírito Santo disse, vai, ele se levanta e parte. Disposição em obedecer. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado ao teu coração? Fale para alguém, olha, ministre para essa pessoa, diga para ela, Jesus te ama. Eu creio que não são poucas as vezes que o Espírito Santo toca em seu coração para que você faça alguma coisa ou vá em algum lugar. E você muitas vezes não tem dado ouvidos e obedecido à voz do Espírito. Então faça como Filipe. Ele ouviu a voz do Espírito, ele se levantou e foi e partiu para a obediência. Que eu e você possamos partir para a obediência, para a glória do nosso Deus. Se você tem ouvido a voz de Deus falando contigo, faça como Filipe. Se levante e obedeça. Assim, então, nós terminamos o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que vieram com esses 4 assuntos, que eu espero que você tenha marcado já no seu caderno. Baixe, preencha o caderno, imprima esse caderno, para que você venha realmente ter um material nas suas mãos. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário, participe dos nossos cultos online, toda quinta, 19h30, todo domingo, 19 horas. Vai ser uma grande alegria poder compartilhar com você a pregação, a ministração. E eu creio, Deus tem uma palavra, e uma palavra pode mudar a sua história. Deus te abençoe, então, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.